A AD acusa o PS de radicalizar o discurso em torno das negociações do Orçamento do Estado para o próximo ano. Luís Montenegro lembra que o que estava combinado era retomar as negociações este mês de setembro e, por isso, criticou o que classifica de agitação por parte da oposição durante o mês de agosto. Para tirar temas, estão connosco os deputados Paulo Núncio, coordenador do Grupo Parlamentar do CDS na Comissão de Orçamento e Finanças, e Carlos Pereira, coordenador do PS na mesma comissão. Sejam bem-vindos e obrigado pela disponibilidade para participarem neste Tira-Temas. Carlos Pereira, começo por si. Ficámos há pouco a saber que o Governo já fez chegar à Assembleia da República e aos diferentes grupos parlamentares o quadro de despesa já concretizada e aquela que é projetada. O Orçamento do Estado para o próximo ano já soma 5.000.800.000 em nova despesa. Esta era uma exigência do Partido Socialista, que o Governo fizesse saber com que contas, com que linhas se vai cozer o próximo Orçamento do Estado, também para poderem decidir sobre novas medidas. Pergunto-lhe se a divulgação desta informação abre caminho a que o PS possa então iniciar negociações com o Governo, tendo em vista a viabilização do documento. Bom, boa tarde também ao Paulo Núncio, boa tarde a quem nos está a ouvir e obrigado pelo convite. Bom, a informação que tenho conhecimento hoje, que foi entregue ao Parlamento, não é informação solicitada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e também pelo Governo. O Governo enviou ao Parlamento o quadro de investimentos plurianuais estruturantes, que é uma matéria que deve ser atualizada e enviada trimestralmente ao Parlamento. Essa não foi uma solicitação do Secretário-Geral do Partido Socialista, e também o quadro de políticas invariantes para 2025. Essa sim é uma obrigação do Governo entregar até 31 de agosto de cada ano esse mesmo quadro. Ora, é bom sublinhar, porque esta matéria tem vindo a ser esquecida, que o Secretário-Geral do Partido Socialista, mas também o Grupo Parlamentar do Partido Socialista solicitou, foram várias coisas e essas ainda não foram entregues. E não me parece sequer adequado falar em agitação e dizer que está muito motivado para um processo de negociação quando a informação base não está disponível. Aliás, o que falta, Carlos Pereira? O que falta então? Faltam várias coisas. Em primeiro, falta algo que é obrigatório ser enviado. E é obrigatório ser enviado juntamente com as grandes opções do plano que foram entregues em julho e que, na mesma hora, eu devo dizer, permitam-me fazer um parênteses, que acho que o Sr. Presidente da Assembleia da República não devia ter aceito esse quadro, as grandes opções, porque faltava, de acordo com a Lei de Enquadramento Orçamental, faltava o quadro plurianual da despesa pública, que é um quadro importantíssimo, porque é um quadro que apresenta os limites da despesa pública, que são vinculativos para 2025, ou seja, o orçamento para 2025 deve respeitar esses mesmos limites, e como pode imaginar, isso é um quadro fundamental para poder, eventualmente, desenhar propostas. Esse não foi apresentado, não só não respondeu à carta do Sr. Secretário-Geral, o Governo, como está a violar a lei, e portanto está a violar a lei há mais de um mês e continua a elaborar como se nada fosse sobre esta matéria. Também não enviou o cenário orçamental de 2025, que foi solicitado, contemplando já os impactos das medidas que o Governo já consegue prever, naturalmente, e também não enviou a previsão de evolução da situação orçamental em 2024. São matérias muito relevantes. Ora, esta informação é fundamental para poder traçar, desenhar, começar a discutir de forma séria e transparente o próximo orçamento. Ora, lamentamos, mas infelizmente não só está a violar a lei, como não está a dar cumprimento àquilo que foi uma das questões base da reunião que ocorreu, aquela primeira reunião de arranque, foi que essa informação fosse enviada e ela não foi enviada, infelizmente. Paulo Núncio, falta de facto informação para que os diferentes partidos possam olhar para o Orçamento do Estado de forma mais apropriada? Boa tarde também, boa tarde ao Carlos Pereira. Repare, eu começaria numa perspectiva completamente diferente. Eu acho que é fundamental a viabilização do Orçamento de Estado para 2025. Os portugueses querem que este Governo continue a governar. Na minha perspectiva, continua a governar bem como tem governado até agora. E os portugueses não entenderiam que o país fosse arrastado novamente por uma crise política menos de um ano depois das últimas eleições. E o Governo fez a sua parte, agendou e realizou uma primeira reunião inicial com todos os partidos da oposição. Essa reunião correu bem, todos os intervenientes nessas reuniões declararam que a reunião tinha corrido bem, e o que ficou combinado é que as reuniões de negociação do orçamento continuariam agora em setembro. E por isso o processo de negociação do Orçamento de Estado está no seu início. E é preciso bom senso.
principalmente bom senso da parte das oposições. Mas justifica-se esta demora no envio desses quadros? Estão muito nervosas e muito instáveis. E eu, quando falo de oposições, falo em particular do Chega, mas também do PS. Desde logo o Chega, deixe-me começar por isto, o Chega começou a fazer de Chega. E o Chega cada vez... E os quadros, Sr. Deputado Paulo Núncio, a informação? Não existe, o Governo tem alguma coisa a esconder, não é capaz de produzir informação, não é capaz de enviar informação à Assembleia da República, está a violar a lei. Isso é que é importante responder, Paulo Núncio. Não, mas tudo isso é fantasia, Paulo Núncio. Lá em casa e não estamos sempre a ouvir. Mas responda, por favor, Paulo Núncio, à minha pergunta, porquê esta demora? O processo negocial começa agora. O processo negocial retoma-se agora em setembro. O Governo está ilegal, não mandou a informação no tempo certo. O das oposições não faz nenhum sentido, a não ser que as oposições estejam de má fé nesta negociação. Temos o período todo de negociação até 10 de outubro, que é a altura em que o Governo terá que apresentar. Bom, mas estava-lhe a dizer, as oposições estão-se a comportar de facto de uma forma errática. O Chega a fazer de Chega, que cada vez se comporta mais como parte do problema e não como parte da solução, com um discurso absolutamente contraditório, imaturo e não confiável. O Chega começou por colocar como condição para viabilizar o orçamento a existência da prisão perpétua. E a informação, Sr. Deputado Paulo Núncio? Ninguém ligou. Depois, mais tarde, inventou um referendo à imigração para viabilizar o orçamento, que nem consta do seu programa eleitoral, outro disparate pegado, também ninguém ligou. E agora, o Chega, para além de estar a fazer de Chega, também quer fazer de bloco de esquerda, que é, antes de mesmo conhecer a proposta de orçamento apresentada pelo Governo, já diz que não o viabiliza, o que é um absurdo. Paulo Núncio, permita-me só aqui introduzir esta questão, é que o debate aqui é com o PS, não é com o Chega, e eu queria perceber também se considera que depois da apresentação deste quadro, se a margem fica mais estreita para negociar ou não, da parte da AD. Repare, o processo negocial ainda não começou. O processo negocial começa agora em setembro e é nessa altura que as partes irão apresentar as suas propostas e, num espírito construtivo, como deve ser, e da parte do Governo e da parte dos partidos que compõem o Governo, o CDS e o PSD, há esse espírito construtivo e de abertura, será com certeza possível negociar um orçamento de Estado para que Portugal tenha estabilidade política e estabilidade financeira. Agora, eu também lhe digo, relativamente ao PS, o PS também tem sido profundamente instável e contraditório. Eu recordo que o PS realizou uma reunião interna que mandatou o secretário-geral para negociar o Orçamento de Estado sem linhas vermelhas. E antes mesmo de serem retomadas as negociações em setembro, o secretário-geral, em vez de esperar serenamente que as reuniões se retomassem, apresentou e resolveu desde logo fixar linhas vermelhas. A redução do IRC e também a redução do IRS jovem, temas que, deixe-me dizer, são da maior importância para o CDS. E é contraditório com tudo aquilo que foi dito no início, que iriam para a negociação sem linhas vermelhas, mas é contraditório também na substância. Eu recordo que o PS votou favoravelmente a redução do IRC em 2014, depois de negociações com o CDS e o PSD, por carga d'água, não se sentam à mesa também para negociar novamente, defendendo naturalmente as suas posições. Bem, o IRS jovem para mim ainda é mais surpreendente. Eu pergunto, o PS é contra a redução de impostos aos jovens em Portugal? O PS quer impedir que os jovens em Portugal tenham uma carga fiscal mais baixa? Não me parece que isso seja possível, não é? E por isso, se assim for, o PS adota uma posição absolutamente contraditória aos interesses da juventude, coisa que eu penso que os jovens nunca entenderiam. Muito bem, vamos então dar a palavra a Carlos Pereira, mas gostava só de perceber, Paulo Núncio, quando diz que as negociações começaram agora, significa que a informação que é pedida pelo Partido Socialista ainda vai chegar a tempo, ainda há tempo para fazer chegar essa informação? Com certeza, quer dizer, o ponto é este. Houve uma primeira reunião preliminar. O Governo teve o cuidado de sinalizar a abertura para a negociação antes de terminados os trabalhos parlamentares. E foi referido e foi acordado entre todas as partes que se iria deixar o mês de agosto e que as negociações retomavam em setembro. Estamos no dia 2 de setembro e por isso, evidentemente, que quaisquer dúvidas, informações, esclarecimentos serão prestados no decurso dessas negociações. É assim em todas as negociações que acontecem, é assim que as coisas se realizam e por isso tem que haver aqui espírito construtivo, espírito de abertura. Ao Governo compete governar e apresentar a proposta de orçamento.
às oposições compete ser oposição, mas com um espírito construtivo, porque os portugueses não entenderiam uma crise. Ficou claro. Essa ideia já ficou clara, Paulo Núncio. Deixe-me dar a palavra a Carlos Pereira para responder às perguntas que aqui há pouco fazia, para lhe perguntar se o PS admite, por exemplo, viabilizar a proposta do IRS jovem, se o Governo abdicar do IRS jovem para o 8º escalão. Antes de mais, permita-me dizer uma coisa. Sim. O deputado Paulo Núncio andou ali nos argumentos de algo fantasiosos e não respondeu àquilo que é essencial, porque não é apenas a informação para o grupo parlamentar do Partido Socialista ou para o secretário-geral do Partido Socialista. É uma informação que está prevista na Lei de Enquadramento Orçamental e que já devia ter sido entregue no Parlamento há um mês. E, portanto, das duas uma, há uma suspeita credível enfim, de parte do PS, com certeza, da minha parte, para acreditar que o Governo esconde alguma coisa, porque a razão é que ainda não entregou. Repare que, se olhar e se observar aquilo que aconteceu no passado nos governos do PS, entregaram sempre o quadro plurianual de despesa ao Parlamento na altura da apresentação das grandes opções do plano. Além disso, aplicaram os respectivos limites à proposta de orçamento do ano seguinte, fizeram sempre isso. E, portanto, não é compreensível, nem sequer há argumentos nenhuns. E é um bocadinho, diga-se em abono da verdade, até fora de contexto, o Sr. Paulo Núncio andar a falar em bom senso, em que o Partido Socialista está nervoso. Não é isso que está em causa, Paulo Núncio. O que está em causa é por que razão é que o Governo ainda não apresentou os dados que são fundamentais e alguns deles são obrigatórios ao Parlamento e às oposições. Porquê que não o fez? Está a esconder o quê? O que é que se passa com as contas do Estado? O que é que se passa com as contas e com a administração pública portuguesa que não estão disponíveis as contas que são obrigatórias? Isso é uma resposta que o Sr. Deputado Paulo Núncio tem que dar e que o Governo tem que dar. Por outro lado, quero dizer algo que parece muito importante. O discurso do Secretário-Geral do Partido Socialista foi, por um lado, claro, muito importante para o arranque das negociações, teve sentido de Estado e permitiu dar condições para arrancar um processo de negociação. Agora, isso não implica que a informação que já foi pedida há mais de um mês não esteja disponível para irmos trabalhando sobre esse processo. Aliás, diga-se em bom da verdade, parece que o Governo, a AD, o Luís Montenegro não têm a mínima noção do que é negociar um processo tão complexo como este. Não têm a mínima noção. Porque o que está em causa, só para terem uma ideia, normalmente apresentam-se 1000 propostas de alteração num orçamento e, portanto, para terem uma ideia da complexidade deste processo, exige que se preparem com antecedência, exige que o Governo faça o seu trabalho. Há aqui um trabalho do Governo que não está a ser feito. E é legítimo, volto a dizer, perguntar por que razão é que não está a ser feito quando o Governo, dia sim, dia não, diz que quer negociar um orçamento e que quer chegar a uma conclusão. O Luís Montenegro disse hoje um disparate autêntico, que é a resposta que ele dá ao processo negocial do PS e do secretário-geral do PS, que foi muito claro, como disse, foi dizer que o Governo está aqui vai governar em 4 anos. Mas que resposta é esta de um Primeiro-Ministro que tem que ser responsável? Montenegro não tem mostrado nenhum sentido de Estado e está-se a comportar não como Primeiro-Ministro, mas como um festeiro que dá tudo a todos e depois dá respostas destas e diz que quer negociar. Ora, isto não é saudável, Paulo Núncio. Isto não é saudável, isto não é bom senso, isto não é querer um orçamento novo para o país, isto é estar a elaborar num outro qualquer cenário que não é um cenário, que não é... Não, deixa-me terminar, quando eu acabar, com certeza que permitirei. Portanto, dizia eu, para terminar, que isto não é saudável, isto não é ter um orçamento para o país, isto é precisamente o contrário, é criar condições que não são boas para um processo negocial. E o que o Governo devia de estar a fazer, e eu estou à vontade para fazer isso, estava da Assembleia da República em 2015, e sei bem a complexidade que foi discutir, negociar e chegar e construir soluções para o orçamento na altura da geringonça. E depois também nas alturas em que o Governo do PS não teve maioria. É muito complexo, exige muito trabalho da parte do Governo e infelizmente isso não está a acontecer. Finalmente, sobre o IRS jovem. Nós temos um IRS jovem em execução, como sabe, só que um IRS jovem em execução que é sensato e que é eficaz e que é racional. Ora, o IRS jovem... Tem que explicar aos jovens que não quer reduzir a carga fiscal. Não, eu explico já. O PS tem que adotar e assumir o PS já está a reduzir a carga fiscal aos jovens. O problema é que a proposta do PS não está a governar. É uma proposta que dá 5% de rendimento líquido por mês aos jovens que recebem até 1.000 euros e quase 30% de rendimento líquido por mês aos que ganham 5.000 euros. Ora, isto não faz nenhum sentido, isto é insensato, até o FMI já veio dizer que era insensato e que era muito caro para o país. E, portanto, este tipo de abordagens têm que ser discutidas, isto é estruturante. Aliás, a proposta de IRS jovem do PS não, é uma proposta que não está integrada no IRS, é uma proposta autónoma, que é transitória, que durante 5 anos e, portanto,
tudo isto que está em cima da mesa e aquilo que o secretário-geral referiu, seja o IRS jovem, seja o IRC, são matérias estruturantes que devem ser analisadas e eu acho que um governo que diz que quer ter um orçamento, que quer governar 4 anos, tem que ter a sensatez de saber que tem 78 deputados na Assembleia da República, aliás os mesmos que tem o PS, tem os mesmos que tem o PS e, portanto, estes deputados, este grupo parlamentar, esta maioria reduzidíssima que a AD tem no Parlamento, devia, de alguma forma, exigir que o Governo tivesse esse consenso de ter uma negociação que fosse o mais transparente possível, com a informação certa, enfim, com a criação de um ambiente estável e um ambiente não permanentemente fraturante, como o Governo e alguns membros do Governo e alguns membros da AD têm feito, para podermos ter uma solução orçamental. Ora, o PS já disse o que queria, já disse o que queria. Responder qualquer coisa, porque senão o programa acaba e o Carlos Pereira monetizou o programa. Já deixo responder, Paulo Núncio. Bom, muito rapidamente, eu em primeiro lugar, reforçar um ponto. O Governo e os partidos que apoiam o Governo estão completamente comprometidos em negociar este orçamento, porque entendemos que é bom para o país que o país em 2025 tenha um orçamento de Estado aprovado. É bom para as famílias, é bom para as empresas, é bom para a estabilidade política, é bom para a estabilidade financeira e não podemos andar a brincar aos orçamentos e por isso o Governo e os partidos que apoiam o Governo, o CDS e o PSD, estão completamente comprometidos nas negociações para viabilizar o orçamento. Primeiro ponto. Em segundo lugar, o secretário-geral do PS, como diz de uma forma absolutamente contraditória com o que tinha feito anteriormente, resolveu colocar um conjunto de linhas vermelhas e elencou... Os portugueses perceberam, não foi contraditório. Mas há um ponto, eu espero sinceramente que não sejam linhas vermelhas. E eu deixo-me que lhe diga, eu interpreto as palavras do secretário-geral do PS no sentido de não concordar com as propostas iniciais de redução do IRC e do IRS jovem, propostas pelo governo da AD. Bom, e se for assim, então o que está a dizer é que não concorda com as propostas iniciais, mas há espaço para negociar. Não se está a excluir da negociação como fez o Chega. Há espaço para negociar. Como aconteceu, aliás, em 2014, o Governo apresentou uma proposta e depois, durante um período alargado de tempo, negociou com o Partido Socialista e, no final, a reforma foi aprovada com os votos favoráveis das 3 bancadas, do PSD, do CDS e do PS, porque houve cedências de parte a parte e foi possível chegar a um entendimento. E nós já não temos mais tempo, Paulo Núncio, e é mesmo inegociável porque estão aí as 6:30 da tarde, mas a sua ideia ficou clara e espera ainda a AD que o PS negocie. Tem a maturidade democrática, tanto o PS como outros partidos, para que, de facto, o país possa ter um orçamento, que isso é que é absolutamente decisivo. Fica esse apelo de Paulo Núncio, da AD, ele que é líder parlamentar do CDS, vice-presidente também do CDS, e Carlos Pereira, deputado do PS. Obrigado aos dois por este tira-teimas. Percebemos que ainda há aqui bastante incerteza quanto ao orçamento do Estado.